E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Senador para mais um vídeo, e hoje mais um vídeo de Netrunner em Cyberpunk 2020. Nós vamos falar sobre a fortaleza de dados. Eu já dei uma leve introdução no vídeo de menus sobre fortaleza de dados, mas vou passar aqui novamente para você. Isso aqui é um mapa de cidade do Cyberpunk dentro da internet. Aqui você vê diversas localizações ali no mapa, e essas localizações são fortalezas de dados. Esse 1, esse 2, esse 3, esses símbolos de caveiras também. Esses exatos, digamos assim, locais, eles são as fortalezas de dados. Dentro deles, você pode encontrar coisas, informações ou até mesmo algum dinheiro. Então, vamos aqui só para uma apresentação sobre cada um dos símbolos que vocês viram no mapa, tá? Ok. Vamos lá. Os sistemas cinzas, deixa eu mostrar aqui um sistema cinza, por exemplo, são esse daqui, ó. Eu acho que esses daqui que também tem esse símbolozinho também são chamados de sistemas cinzas, tá? Os sistemas cinzas, esses são sistemas que utilizam apenas programas de detecção e alarme, ou seja, quando você invade uma fortaleza de dados, normalmente lá ele só vai ter sistema de detecção e alarme, inclui tipo algumas universidades pequenas e essas coisas, sabe? Os que têm são as fortalezas de dados de nível 1. Esses sistemas são utilizados por pequenas corporações, serviços de política e grandes empresas privadas. E aqui se utiliza programas de antiprograma, para tentar travar o programa de quem tenta a invadir, detecção e alarme, ok? Então eles têm esses 3 tipos de programa nele. E o de nível 2 já muda, com sendo uma coisa um pouquinho mais de uma corporação de tamanho médio e tal. E agora ele começa também a utilizar antisistemas. Então, ele usa tudo dos anteriores, mas também utiliza antisistemas e utiliza mais antiprogramas ainda. As de nível 3 começam a se tornar algo um pouco mais complexos. Eles já começam a utilizar praticamente todos os tipos de programas e o antipessoal também. Esse tipo de antipessoal é não letal. Lembrando que todos esses outros, do nível 2 para baixo, eles não conseguem te matar, não conseguem machucar você. Ele apenas o detecta para que outra pessoa venha até você e, quem sabe, te detenha e tal. Então, esse daqui, ele já começa a utilizar antiprogramas que te machuquem. Grandes corporações, governos do estado, essas questões mais poderosas utilizam esse tipo de programa. Então eles vão só te machucar muito e depois te mandar para os observadores da rede. Os sistemas negros, aquele que tem aquela caveira, ele já é o sistema que utiliza programas antipessoais, letais e não letais. Então, se você entrou lá dentro, você pode acabar morrendo. Poucas corporações possuem esse tipo de programa, então são só grandes corporações multinacionais que podem utilizar. Como você vê aqui, por exemplo, nós temos a Arasaka, uma das que utiliza, a Black, que utiliza também, e várias outras aqui que também utiliza. Agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre como funciona o funcionamento de uma fortaleza. Já eu vou até mostrar alguns exemplos. Em algum local da fortaleza tem esse símbolo que é a CPU, ok? A CPU vai ser o local principal e que define algumas coisas do sistema. Primeira coisa que ela define, a inteligência do sistema, que normalmente é utilizado como se fosse um reflexo para o sistema. Cada CPU você tem 3 de inteligência. A máquina tem 3 de inteligência para cada CPU que ela possui. E ela pode ter até 7 CPUs. Quando ela consegue ter 12 de inteligência, ela se torna uma IA. E é uma coisa bem interessante porque ela passa a ter personalidade. E tem alguns exemplos aqui, tipo amistosa curiosa, hostil paranoica. E você acaba podendo utilizar ali alguns programas de vozes ou algumas coisas para meio que você se comunicar, a interface se comunicar com aquele que tenta invadir. Então dá para fazer muitas coisas interessantes com isso. Também é importante falar sobre a memória. A memória são armazenamentos que podem armazenar, por exemplo, um programa. Então você pode chegar até ela e, putz, topei com um programa que vai tentar fazer algo contra mim. Eu posso topar também em algum tipo de perícia, alguma coisa, algum arquivo, na verdade, eu também posso topar, então eu posso chegar lá, é uma memória que estava armazenando um arquivo e você pode tentar roubar esse arquivo. Cada memória, ela tem individualmente 10 de memória, então ela pode ter várias coisas ali dentro para te ajudar ou para te ferrar, né?
Outra coisa importante são os muros. Os muros você normalmente não pode ultrapassar, a não sei se você que vier com algum programa que quebre muros. Então aqui já é um desenho aqui de uma pequena fortaleza. Ela tem essas memórias aí ao redor, ela tem a sua CPU e é importante que falar uma coisa que eu esqueci de falar assim na memória, é que as memórias elas precisam estar coladas em si mesmas, né? Uma memória na outra ou na CPU. Então meio que tipo assim, você não pode deixar duas memórias soltas. Não, uma delas pelo menos precisa estar se conectando à CPU, que se conecta a outra memória, que se conecta a outra memória e tal. Então, ou elas têm que ficar conectadas direto à CPU, ou a alguma memória que tem conexão com outra que em algum momento tem uma conexão com a CPU. O que importa é que tem que ter conexão com a CPU. E aqui a gente já tem os muros. Para ultrapassar um muro é um pouquinho mais diferente. Você vai ter uma quantidade de nível de força do muro igual a das CPUs presentes. Então, se você tem uma CPU, o muro tem 1 de força. Mas a pessoa que fez o sistema, né, que fez a fortaleza, pode gastar 1000 edinhos para aumentar a força dos muros em mais 1 até o máximo de 10. Então, você acaba formando essas fortalezas para que as pessoas não a ultrapassem. Então, você vê aqui, por exemplo, se eu quisesse invadir essa fortaleza, ou eu ia tentar quebrar o muro, ou eu entraria aqui por uma dessas entradas, só que eu ia ter que topar no programa 1 ou no, quer dizer, na memória 1 ou na memória 4, que pode acabar tendo algo contra mim. Outras coisas interessantes que podem conter aí dentro. Aqui é uma lista, antes de falar dessa coisa de conter, aqui no lado direito tem uma lista de perícias do computador. Para cada uma memória, se não me engano, você tem 5 pontos para gastar nessas perícias. Então, pode ter essa questão do conhecimento da máquina, né? E aqui do outro lado nós temos outras coisas que vocês podem ver dentro de uma fortaleza de dados. Você pode ter portões que só se abrem se você tiver senhas ou códigos para poder entrar, ou se você hackeá-los e entrá-lo. Temos conexões de longa distância, que é uma forma de, quem sabe, assim, ao que eu me entendo, né, alguém pode chegar e meio que se teleportar até esse local. Você pode ler aí e tirar suas conclusões, mas é o que eu entendi é isso, tipo, os terminais, que são esse do meio, eles têm uma questão de o seguinte, ele pode mandar mensagens para o computador de alguém. Então você pode chegar lá, putz, topei numa memória de alarme, ela mandou para um terminal que mandou para o computador de um cara, que o cara pegou e se teleportou pela conexão de longa distância para onde eu estou e agora vai gerar um problema para mim. Passando para o próximo aqui. Isso são umas coisas que você pode utilizar, tanto para demonstrar, isso daqui é uma memória que contém um alarme, isso aqui é um terminal, que eu já disse como que funciona e tal. Alguns desses o próprio livro não explica, tipo elevador, ele não explica como funciona o elevador, mas possivelmente seria, você entra ali e você se direciona para uma outra parte da memória, ou seja, a memória pode ter andares. Então, a fortaleza, no caso, a fortaleza ela pode ter andares diferentes. E isso vai formando sistemas um pouco mais complexos. Você também pode utilizar isso para jogar o que a gente chama de Cyberpunk, que eu não vou fazer um vídeo específico para isso, porque não é tão bem levado no livro, que seria realidade virtual. Então, você pode chegar numa fortaleza que, na verdade, é a torre inteira da Arasaka em forma virtual. E você vai ter que lidar com todos os problemas que ela possui. E aí você acaba formando uma coisa um pouco mais complexa do que simplesmente essas imagens aqui de fortalezas. Em falar nisso, eu agora tenho uma imagem aqui de uma fortaleza aí para mostrar. Essa aqui é uma fortaleza simples e ali a gente tem uma fortaleza um pouco mais complexa. Cheio de programas, cheio de muros, várias portas, tem terminais de aviso. Esses símbolos de caveira são aqueles programas que são mais safados e que podem acabar machucando o seu personagem. Sistemas de alerta, CPUs, tem mais de uma CPU, tem duas. Nós vemos ali na memória 7 que ela tem um alarme. Ela tem um sistema de alarme. Então, se você pisar lá dentro, você vai ter que tentar lutar contra esse alarme. Então, meio que tem todas essas coisas que podem acontecer com alguém que entrou aí dentro dessa fortaleza. Eu já expliquei algumas coisas, como funciona andar nessas casas em outro vídeo. E é um sistema bem interessante do Cyberpunk. Então é isso que eu tinha para explicar sobre fortalezas de dados em Cyberpunk.